Fala galera, beleza? Moçada, eu sou o professor Fernando Epitácio, professor de Geografia aqui do Colégio Aritzá, ladeado aqui pelo meu grande amigo, filósofo, historiador, astrônomo, matemático, físico, Sérgio Feitosa. Nós estamos aqui hoje para a gente trabalhar temas que são considerados relevantes para vestibulares e concursos que venham a ocorrer, né, no presente ano de 2023. A gente costuma falar muito em efemérides. Efemérides são determinadas datas, aniversários de fatos históricos que têm uma grande relevância no contexto da nossa humanidade. Então, sejam bem-vindos. Serginho. Vamos lá, pessoal. Então, diante do que o Fernandes fala, esse relevo do ensino, essa geomorfologia da educação, esse propedeuta competente Esse que solo ele é. lixiviado. Vixe Maria! Então, pessoal, Fernandes, ele traçou uma linha que eu considero extremamente preciosa, de episódios que vamos aqui discorrer ao longo de alguns vídeos, e eu vou aqui no bate-bola com ele, tentando oferecer a vocês o que de mais objetivamente pode servir a vocês em prova, tá bom? Moçada, a primeira coisa logo, bom, é importante que a gente veja o seguinte, a gente vai dividir, né, Sérgio, em 4 partes a nossa conversa aqui, que é para você ter tempo de assistir com calma em casa. A primeira parte da nossa primeira conversa, é que nós vamos falar sobre fatos importantes da antiguidade ao século XVIII, que no corrente ano esteja fazendo alguma data de aniversário. E a primeira, logo de cara, e eu vou passar a bola para Sérgio Feitosa, a gente fala sobre Clístenes e a grande reforma na Constituição de Atenas. Serginho, o que você tem assim, para nosso aluno que vai fazer provas agora da Unifor, da Unicristos, da URCA e o Enem, sobretudo no final do ano? O que o aluno precisa compreender desse assunto? Pessoal, Clístenes, um legislador, um homem da política, que está ali entre os séculos 6, 5 a.C. e que faz uma reforma geográfica e política, onde cada homem com mais de 18 anos de idade, nascido em Atenas, filho de pai e mãe atenienses, pobre ou rico, eupátrida, demiurgo, camponês ou artesão, ele pode participar da política. Então, essa democracia que é instituída, porque na Grécia Antiga essas tribos vão ser os demos. De demos, democracia. Então, o poder não é mais econômico. O poder não é mais financeiro. A aristocracia não tem mais o monopólio da política. Então, na Grécia Antiga, Atenas, a ágora, que é o espaço das grandes assembleias eclésias que Clístenes cria, agora se define pela região. Democracia ateniense, não confundir com a contemporânea dos países que são democráticos. Porque aquela grega direta, as nossas hoje em dia são indiretas. Como assim, professor? Você delega para terceiros o poder de representá-lo perante o Estado. Essas provas de que falava Fernandes, pessoal, gostam volta e meia de alguns, digamos, macetes, como antigamente dizíamos em OSPB, né? Formas de governo, regimes de governo, formas de Estado. Democracia é um regime de governo. Se não fosse esse, seria qual hoje em dia? Ditadura. Forma de governo, essas. De Estado, federativo ou unitário? Federativo, descentralizado, unitário, centralizado no Estado. Agora, sistema de governo, parlamentarismo tipo inglês, ou como o nosso, presidencialismo. E formas de governo, ou monarquia ou república. Pegando aí o holofote da Inglaterra, pessoal, Rei Charles, coroação, monarquia parlamentarista. Brasil, república presidencialista, federativa, democrática, indireta. Posso, inclusive, só acrescentar, Serginho, que você tocou num assunto muito interessante, a coroação do Rei Charles, a ideia do parlamentarismo britânico, a Revolução Gloriosa de 1688, que finda um Estado absolutista e inicia um sistema parlamentar de governo, liberal. O rei reina, mas não governa, e aí vem uma ascensão de uma burguesia, não é isso? Moçada, então olha só, o segundo tema, e esse segundo tema é um tema bem histórico também,
mas que eu trabalho muito quando a gente está falando sobre a formação do território brasileiro de uma forma geral. Os grandes tratados que vão construir o nosso Brasil. Normalmente, quando eu falo de Brasil, eu falo de tratados. Eu começo a falar para vocês sobre o tratado de 1479, 1480. Por quê? Porque eu quero construir com você o raciocínio do descobrimento da América. Então, 1479, 1480, finda-se uma guerra entre Portugal e Espanha, uma guerra ibérica, né? Também conhecida como a Grande Guerra da Beltraneja, aonde você vai ter um paralelo chamado Paralelo das Canárias, com o Tratado de Alcáçovas e Toledo. Posteriormente vem a descoberta da América, 1492, Cristóvão Colombo, e aí vem a Bula Interquetera, uma bula construída, né, em 1493, a bula construída através do Vaticano. Lembremos que o Vaticano, naquele momento, tinha um papa aragonês, né, o Rodrigo de Borgia, o Alexandre VI, que ele vai anular o paralelo das Canárias e estabelecer um meridiano. Seria o chamado meridiano 100 graus oeste das ilhas de Cabo Verde, estabelecendo-se a partir desse meridiano que toda e qualquer terra descoberta a leste pertenceria a Portugal e a oeste a Espanha. Você melhor do que eu sabe que essa bula ela foi rejeitada por Portugal, no qual será estabelecido um novo tratado no ano seguinte. Um detalhe interessante, será o primeiro grande tratado internacional entre estados que não foi estabelecido pelo Vaticano, inaugurando-se uma diplomacia interessante, que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas estabelecido a 370 léguas a oeste das Ilhas de Canário e Cabo Verde, que vai estabelecer as terras a leste a Portugal e a oeste a Espanha. Tudo bem? E aí, cara, só lembrando, além desse tratado, Fernandes, o que é interessante a gente compreender? A ideia do costeamento da África. Então você vai perceber que Portugal ele vai costear essa parte ocidental do continente africano, vai estabelecer suas feitorias na costa oeste da África. Fala-se muito em arranhar a costa da África como um caranguejo. Fala-se sobre a roedura do continente africano, a construção das grandes feitorias, ouro, marfim e ervas, pimenta e, sobretudo, escravos que serão translatados da região da África para o continente americano. Uma outra questão interessante, Fernandes, além desses acordos que você estabeleceu, que outros acordos seriam interessantes? O Acordo de Saragoça, 1529, temos o Tratado de Utrecht, certo? 1713, temos o Tratado de Madrid, considerado um dos mais importantes, Alexandre de Gusmão, durante o governo de Dom José e do Marquês de Pombal, 1750, utilizando-se o princípio uti possidetis, justificando-se e legitimando as terras além de Tordesilhas. Temos o Tratado de El Pardo, 1761, que anula exatamente a permuta entre Sacramento e Sete Povos. Temos o Tratado de Santo Ildefonso, 1777, onde a Espanha toma, né, Sacramento e mantém Sete Povos. Temos o Tratado de Badajoz, né, Tratado de 1801, que estabelece exatamente a tomada por parte de Portugal ao território de Sete Povos. E, finalmente, o de 1903, que mais adiante nós falaremos, que é o Tratado de Petrópolis. Tudo bem? Serginho, nós temos uma outra efeméride de grande importância, essa, poxa, a importância significativa, nós iremos falar de nazifascismo, falamos de uma era de terror, segundo Eric Hobsbawm, e, cara, esse é o cara que eu costumo dizer que é o grande, se você me permitir, o filósofo, né, maquiavélico. Nicolau Maquiavel, ele escreve uma das maiores obras da literatura, da filosofia, porque não da política, quando ele fala sobre o príncipe. O que o aluno pode esperar sobre o príncipe Maquiavel na prova, Serginho? Em 1513, né? Uma efeméride. Talvez a obra seja mais importante, ou o filósofo, o seu pensamento. Maquiavel, pessoal, ele é filho e ele é produto de uma cidade que é Florença, que é uma república, no século XVI, onde os Borgia, de quem há pouco dizia Fernandes, e os Médici disputavam o poder local, não só na igreja, mas também na política florentina. Maquiavel, pessoal, escreve O Príncipe, que é o resultado das experiências bem reais
pelas quais ele passou a vida inteira. Daí porque Maquiavel entender que política, muito mais do que outra coisa, ela é empírica. A política não é ideal. Quando ele rompe com a tradição medieval e antiga clássica, Maquiavel não concorda com Platão, muito menos com a escolástica. Política não pode estar subalterna à ética nem à religião, tem que ser autônoma. Política não é o que deve ser, mas o que é. Para ele, pessoal, Maquiavel, a política tem que ser a arte de você alcançar e manter o poder. Porque ele é um cara que acredita que o ser humano é, por natureza, egoísta. Isso não é um defeito nem uma qualidade, isso é uma marca de todos nós. Não há ninguém que não é egoísta, entenda isso. Logo, isso não é bem um defeito, é uma marca nossa. Eu quero passar, eu quero dinheiro, eu quero amizade, eu quero amor, eu quero. O problema é que você, quando não tem estratégias, você não consegue chegar ao que quer e quando consegue, não consegue se manter. Então, para Maquiavel, o que é o Príncipe? É uma obra em que ele detalha com as suas experiências um método de analogia, mas que é real. Então, para ele, pessoal, um bom governante eficaz é aquele que tem virtude e enfrenta a fortuna. O que é virtude? As qualidades de um governante eficaz. Força, coragem e astúcia. Força e coragem, ele fala, como de um leão. Astúcia de uma raposa. Esses dois animais, ele fala muito, sabe? Com uma alegoria. A força, a coragem e a astúcia. Outra coisa, pessoal, para Maquiavel, a fortuna é uma metáfora de uma deusa romana, que gira a roda da nossa sorte e que por isso ele acredita que exista essa sorte, destino, porém nem tudo. Então, quando você é um governante que vai enfrentar um problema, entenda, com força, coragem e astúcia. Às vezes pode ser seu destino, você vai cair do poder, mas às vezes não. Por isso você não pode arregar, amarelar. O povo está gritando para você sair do poder. Não saia, resista. Para ele, Maquiavel, pessoal, se você é uma pessoa fraca, nem deveria ter entrado na política. Então, pessoal, ó, virtude e fortuna, não esquece isso. E ele é um saudosista, porque para ele, pessoal, a Roma antiga é o referencial que deveria nortear os italianos, unificando-se, depois em uma república e expandindo-se ao que foi um dia a Roma antiga. É muito melhor ser temido do que até amado. Porque não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não dá para ser os dois. Posso então dizer que Maquiavel ele é um republicano e Thomas Hobbes ele seria um absolutista? Perfeito. Perfeito? Apesar das semelhanças que eles têm, ambos são pessimistas, ambos são centralizadores, mas com certeza. Um é absolutista, Hobbes, o outro é republicano, Maquiavel. Hobbes, Leviatã? Leviatã. Show. Presta atenção, moçada, presta atenção para as provas. Próximo tópico seria os 330 anos de uma grande descoberta, que foi a questão do ouro no Brasil. Pessoal, rapidamente, de forma bem sucinta, eu queria só dizer para vocês o seguinte. Eu vou fazer aqui um rabisco e me acompanha aqui o raciocínio, por gentileza. Se eu pegar o Brasil em 1500, teoricamente o nosso descobrimento, até 1530, historicamente está aqui o mestre Sérgio, a gente chama de período pré-colonial. No período pré-colonial, nós temos o pau-brasil como grande recurso. Tá? Pau-brasil, a madeira, o extrativismo retirado da Mata Atlântica, uma floresta densa e grófila, latifoliada, perennifoliada, heterogênea, certo? Que ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, que forneceria uma madeira que servia, em certo momento, para alicerçar exatamente a economia de Portugal. Ela, portanto, ela foi sempre um produto secundário, tão secundário que não gerou, de fato, um povoamento no Brasil. Daí o pré-colonialismo. Era nesse período que nós tínhamos as grandes feitorias no Brasil, tá? Armazéns locais de diplomacia, inclusive com os nativos, relações teoricamente amistosas com os índios, perfeito? E nesse período, expedições que eram organizadas no Brasil. Qual o propósito? Expedições guarda-costas e expedições exploratórias, ponto. 1530, ocupar para não perder. 1530, povoamento do Brasil. 1530, colonização, período colonial na história. 1530, você vai falar da cana-de-açúcar como grande
produto da nossa economia. Cana-de-açúcar, produzida sobretudo na zona da Mata Nordestina, Olinda, Pernambuco. Cana-de-açúcar, modelo plantation, latifúndio, monocultura, grandes propriedades de terra, de um solo massapê, um solo formado pela intemperização química, decomposição de granito, guinais, com alta fertilidade natural, de baixa textura, portanto um solo, como diria Pero Vaz de Caminha, nessa terra em tudo se plantando se daria. Cana-de-açúcar, ela tem seu ápice entre 1530 e 1670. Gostaria, sobretudo, de dizer para vocês que durante essa fase, o Brasil experimenta dois grandes sistemas de governo. O sistema das capitanias hereditárias, um sistema administrativo, tá? Descentralizado, né? Alguns historiadores chegam a falar, inclusive, em feudalismo à la brasileiro, e um sistema de governo geral, iniciado por Tomé de Souza em 1549, onde seria fundada a primeira grande capital do Brasil, São Salvador da Bahia, Todos os Santos. Aliás, durante os primeiros momentos do governo geral no Brasil, Salvador, 1549, São Paulo, 1554, né? No governo de Duarte, né? Da Costa. Duarte da Costa, 1554, e a fundação do Rio de Janeiro, 1565, Estácio de Sá. Tudo bem? Então, nesse período, 3 grandes cidades são moldadas no Brasil. Lembremos, produção Olinda, Recife, uma área de distribuição. 1670, após a insurreição pernambucana e expulsão dos holandeses, uma produção é deslocada dos holandeses para a região das Antilhas e para o sudeste dos Estados Unidos. A produção açucareira da Holanda supera o Brasil e há o início da decadência do Nordeste, dos grandes engenhos, e do Nordeste enquanto eixo social, político e econômico. Bom, aí vem um períodozinho em que nós temos uma pequena crise econômica, e aí vem a descoberta do ouro na região das Minas Gerais. E aí o século XVIII, e eu costumo colocar 1702, nós temos a criação da Intendência das Minas, nós temos a derrama, nós temos o quinto, nós temos aí o desenvolvimento do selo real, e nós temos conflitos ligados à mineração, questão dos emboabas, revolta de Vila Rica, Confidência Mineira, enfim. Nesse período, o eixo econômico, social e político do Brasil é deslocado gradativamente do Nordeste para o Sudeste, de São Salvador para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Em 1789, o ciclo da mineração entra em crise, tá? E aí o Brasil passa para mais um período, cara, em que nenhum grande produto assume, certo? A estrutura econômica do Brasil. E aí o que vai acontecer, professor? Em 1840 nós temos Sua Majestade o café. Então açúcar, mineração, que é o ouro, que é o diamante, o café, são os grandes produtos. Eu vou só dar uma dica para vocês. No período colonial brasileiro, os dois grandes produtos, açúcar e mineração. Tá? Lembremos que o café eu já estou na monarquia, beleza? E a crise do café, 1929, com a crise de Nova York, e pós-30, um Brasil urbano industrial. Tudo bem? Beleza? Mas aí, Serginho, eu falei bem rapidinho correndo aqui, mas tem uma outra questão interessante. Quando eu falo sobre a descoberta das minas, cara, a gente vai citar vários episódios no Brasil que são movimentos, inclusive nativistas, que antecederam, né, no século XVII e XVIII, né, movimentos de caráter nativista. Diz aí para a galera o que são os movimentos nativistas. Pessoal, 2 momentos que vocês têm que pontuar nessa crise do sistema colonial. A gente elenca para vocês a mineração como gatilho para esse momento que em história, em geopolítica, é muito importante. Do final do século XVII até o século XVIII, metade, temos as revoltas nativistas. Emboabas, Mascates, Beckman, Vila Rica, são revoltas que não querem romper o pacto colonial, pelo menos ainda, elas querem discutir essa relação. Porque antes o pacto colonial no Brasil era frouxo, era um pouco liberal, até demais. Portugal permitia que outros países participassem do esquema, Holanda, por exemplo. Mas a partir de então, metade do 17, as coisas mudaram. Com a criação do chamado Conselho Ultramarino, a centralização política portuguesa meio que asfixiou essa elite colonial. Aqui no Brasil havia o que na América Espanhola chamavam por lá de criollos. Quer dizer, uma elite colonial que começa a pensar, será que temos que aceitar isso?
Então vem essas revoltas. Mas a partir do final do século XVIII mudam as coisas. Já que Portugal não quer ceder, não quer liberar. E outra coisa, pessoal, o antigo regime europeu está em crise. Final do século XVIII, o que acontece na Europa, os regimes absolutistas, a partir da França em crise, isso vai repercutir na América, não só no Brasil, mas também na América Espanhola. Então, os movimentos de independência, que no Brasil são, digamos assim, antecipados pelas inconfidências mineira, baiana, carioca, a conspiração dos Suassunas, a Revolução Pernambucana de 1817, sinalizam que a colônia já não quer mais, pessoal, ela não quer mais esses laços coloniais. E quando a família real portuguesa veio para cá, em 1808, temos um ciclo que vai se fechar em 1822, porque foi um processo em que, ironicamente, a coroa portuguesa é que comanda, estranho, a nossa independência. É Dom João, é Dom Pedro I, que ironicamente vão romper os laços com Portugal, diferentemente da América Espanhola, onde são as elites locais que tomam as rédeas. E são os motivos pelos quais lá há uma fragmentação política, ao passo que no Brasil essa centralização foi preservada, apesar das forças, digamos, centrífugas. O Brasil, tecnicamente, não era para ser um país só. Pará, Nordeste, o sul do país, eram para ser países independentes. Mas a centralização política que marcou a nossa independência garante, entre outras coisas, a unidade territorial do Brasil, que até vai aumentar com Petrópolis, né? E o Acre, e o Trecho também com a Guiana, e por aí vai. O Amapá, desculpa, e por aí vai. Inclusive tem um autor, né, Sérgio, Demetrios Magnoli, em sua obra O Corpo da Pátria, que é quem o diz, a solda que mantém o Brasil unido nessa grande extensão continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Aliás, segundo o IBGE, nós tivemos uma alteração na extensão territorial do Brasil, né, esse ano, corrigidos aí pelo GPS, enfim. Então, a solda que manteve o Brasil unido, numa extensão que é 47% do tamanho da América do Sul, esteve pautada num acordo entre ele, elite, né, filho de Dom João VI, e as elites aristocráticas, os coronéis latifundiários, que era para haver a manutenção dos escravos. Porque nós compramos a independência junto à Inglaterra, né? Então os ingleses, naquele momento, com a Revolução Industrial, exigiam a soltura dos escravos. Então ele faz um acordo com a Inglaterra e internamente ele solda o Brasil, mantendo a escravidão. Moçada, uma outra questão interessante, Serginho falava do Tratado de Utrecht. Galera, duas coisas que são interessantes, né, nesses 310 anos do que a gente chama de Tratado de Utrecht. O que eu preciso pensar na prova? Primeiro, pessoal, o que representou o Tratado de Utrecht no contexto europeu? Primeiro, a Europa vivencia uma grande guerra, que é a chamada Guerra da Sucessão do Trono do rei Carlos da Espanha. O rei Carlos da Espanha, ele é de uma dinastia Habsburga, certo? Então, depois, e uma questão interessante, os Habsburgos, eles tinham por tradição casamentos entre eles, o que gerariam casamentos consanguíneos e, consequentemente, problemas genéticos. Carlos, o amaldiçoado, como ficou conhecido, ele tinha uma série de deformações, entre elas problemas de articulação de fala, certo? E uma ejaculação precoce, entre outros problemas, que chegou a o impedir de ter um herdeiro. Então, quando Carlos da Espanha ele morre, o Habsburgo, ele deixa o trono espanhol para o seu sobrinho. Quem é o seu sobrinho? Bom, sobrinho de Carlos, filho de sua irmã, ele é neto de Luís XIV. Então, teoricamente, ele agora é um Bourbon, ou seja, ele está sendo preparado para herdar o trono francês. Ao mesmo tempo, ele agora seria o herdeiro do trono espanhol. Então, veja bem, Carlos deixa para Filipe, certo, o trono espanhol. E, posteriormente, Filipe, também herdeiro do trono francês, poderia unificar as duas coroas, tornando a França, junto com a Espanha, a mais poderosa nação do mundo naquela época. E esse desequilíbrio das forças na Europa gerou uma revolta entre as grandes potências. Questão da Prússia, Áustria, Hungria, Portugal, Inglaterra. E isso deu início a uma grande guerra. O que eu vou chamar a atenção de vocês para duas coisas bem importantes. Primeiro, lá fora. Lá fora você tinha uma cidade chamada Madrid,
Madrid, ela apoiará os franceses. Madrid apoia os chamados Bourbons. Tudo bem? E Barcelona, moçada, Barcelona, região da Catalunha, Barcelona, uma cidade historicamente do comércio, do fluxo, ele vai apoiar os austríacos, tá? Então, enquanto Madrid é Bourbon, Barcelona é Habsburga, perfeito? E em meio a essa grande guerra pela sucessão do trono espanhol, vai existir um acordo para tirar exatamente a Inglaterra do páreo, certo? Foi feito um acordo onde a Espanha cederia um território chamado Gibraltar. O famoso Estreito de Gibraltar passaria agora para o controle dos britânicos. Eu estou te chamando a atenção disso porque a prova da UES recentemente cobrou essa questão. Hoje existe uma ação internacional na Organização das Nações Unidas da Espanha contra a Inglaterra, onde a Espanha quer reaver o território de Gibraltar. Tudo bem? Então, em 1715, né, nós tivemos o grande cerco, aliás, em 1714, nós tivemos o grande cerco a Barcelona. E em 1715 a rendição, tá? E aí, desde então, Barcelona, ela fica completamente submissa exatamente a Madrid. Aliás, até hoje, o rei da Espanha, ele é um Bourbon, tudo bem? Agora, qual é o impacto que esse tratado trouxe para o Brasil? Galera, se você pega aqui o mapazinho do Brasil, tá? E aí você vai perceber, lá embaixo, uma Argentina, você vai lembrar que bem aqui você tem o rio Paraguai, certo? E aí você tem o que a gente chama popularmente Estuário do Prata na Argentina. De um lado, Pedro de Mendonça criaria em 1536 uma cidade chamada de Nossa Senhora de Buenos Aires, onde você vai ser a capital que vai administrar a prata, daí o termo Argentina, Argentina do latim argentium, quer dizer país da prata. E aí Portugal criaria do outro lado do rio uma colônia em 1681 chamada Colônia do Sacramento, a colônia da discórdia. Assim que Portugal cria a colônia, a Espanha invade, tá? Por quê? Porque ela ameaça a questão da Rota da Prata, beleza? Então há uma disputa entre Espanha e Portugal pela colônia do Sacramento. Porém, todavia, em 1713, fragilizada a Espanha, buscando pacificar a região na Europa, a Espanha cederia, desocuparia o território exatamente de Sacramento, voltando a ocupar mais à frente e renegociando a partir de 1750 a questão. Então, entender o trash no âmbito da Espanha, no âmbito da coroa, no âmbito da disputa entre Madrid e Barcelona, a questão do movimento separatista catalão, e entender a importância de Utrecht na construção da fronteira brasileira. Perfeito? Serginho, 1763, nós temos um outro fato que é de grande importância para a gente da história, que é a chamada Guerra dos Sete Anos, uma guerra no âmbito europeu, cuja repercussão vai ser reverberada, sobretudo na América do Norte. Se me permite, eu linkaria essa Guerra dos Sete Anos, que envolve Inglaterra e França acerca de territórios na América, levando a vitória inglesa, mas, por um lado, um prejuízo muito grande, à Revolução Francesa, onde em 1793, outra efeméride, nós temos a morte do rei Luís XVI. Mas por que esse link? Porque, para muitos historiadores, a Revolução Francesa é uma espécie de extensão da Guerra de Independência Americana. Por quê? Porque a Guerra de Independência Americana, que é uma espécie de extensão da Guerra dos Sete Anos, porque se a Inglaterra ela vence aquela Guerra dos Sete Anos, mas tem muitos prejuízos, ela quer descontar nas suas 13 colônias, através de uma política tributária extorsiva. Lei do açúcar, lei do selo, alojamentos, tudo isso aí, pessoal, é um aumento ou criação de impostos que os colonos não querem aceitar. Então, essa crise que há entre os colonos e a coroa inglesa leva à futura guerra de independência. Os Estados Unidos serão a primeira nação independente da América, uma república que, aliás, influencia muito no Brasil, a nossa própria república. Quando o Brasil proclama sua república, até o nome Brasil vai ser com Z. Pensou-se até no modelo de bandeira que imitasse o americano, com as listas horizontais, estrelinhas do lado. Mas vamos lá.
A França vai participar dessa guerra em favor dos colonos. Entenda isso, sem condições financeiras, agravando a crise lá na França. Então, para muitos historiadores, o que acontece, pessoal? A Guerra de Independência Americana cruzou o Atlântico e chegou pouquinho tempo depois lá na França, onde estoura uma revolução, assim como a americana, Fernandes, de base iluminista. O movimento iluminista, ele é a base filosófica da Guerra Americana e também da Revolução Francesa. Na independência americana é muito forte a influência do pensamento de John Locke, como na França será o de Rousseau. Então, pessoal, em 1793, o rei Luís XVI, que é Bourbon, ele vai ao cadafalso, ele é guilhotinado. Então, tecnicamente, acaba-se ali na França o absolutismo, tecnicamente. Porque no finalzinho do 18, Napoleão Bonaparte, militar francês, de muito sucesso em campanhas militares, é convidado ao governo, ele aceita, mas dá um golpe de Estado, assume o comando, mas lá na frente, em 1815, ele é derrubado. E o Congresso de Viena, que é estabelecido, vai incitar revoltas e revoluções depois, como é o caso de 1830 e 48 na França. Elas são continuações de uma revolução que começa no século XVIII. Então, pessoal, a Guerra dos 7 Anos nos Estados Unidos, não só ela leva à Guerra de Independência Americana, como a criação de um primeiro regime republicano nas Américas, inspirando praticamente todos os outros. Tá? O próprio Brasil, lá na frente, será inspirado por eles. Mas também, pessoal, na própria França, na própria Europa, a crise que se abre lá. Então, não esquece isso. A Guerra de Independência nos Estados Unidos é uma extensão, digamos assim, dessa Guerra dos 7 Anos. E a própria Revolução Francesa, de causas, claro, muito mais internas do que externas nesse caso, mas ela tem, assim, um deflagrar como uma extensão dessa crise que vai ser aberta nas finanças francesas, porque a França estava em frangalhos, a economia francesa estava em crise. Então, pessoal, a Revolução Francesa, olha, que leva em 1793 a morte do rei francês, está tudo interligado, pessoal, por conta de uma crise que não só é econômica, mas também política. Tá bom? Serginho, eu posso até imaginar o seguinte: nós temos uma Europa em grande transformação, onde os velhos regimes passam a ser questionados, o direito divino de governo é questionado, política e economicamente movimentos liberais, politicamente John Locke, por exemplo, economicamente Adam Smith, certo? David Ricardo, Thomas Robert Malthus. E aí a gente começa a perceber que desde o final do século XVII na Inglaterra esses movimentos crescem. Movimentos liberais burgueses e os movimentos conservadores, cuja ideia é o quê? Conservar os velhos regimes. Dessa eclosão na Europa, a efervescência, ela vai se desenvolvendo. E através exatamente do comércio triangular e através da chegada de colonos europeus à América, tanto a América Latina quanto a América do Norte, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, eles chegam a ecoar. Aproveitando-se então de uma insatisfação nesse período do século XVIII, nós tivemos o desenrolar de uma primavera, de um processo de abertura que na América culminaria na independência e na França uma primavera que a gente chama de Revolução Francesa a primeira, né? Porque vocês na história trabalham 1848, Primavera dos Povos, como sendo uma segunda Revolução Francesa. Sim, sim. Tudo bem? E aí eu vou finalizar esse nosso primeiro bloco e de uma forma bem simples, só dizendo o seguinte: 1763, o Serginho, o Brasil teve 3 grandes capitais, São Salvador da Bahia e Todos os Santos. Nós tivemos o Rio de Janeiro e a construção de Brasília em 21 de abril de 1960. 1763, onde é que eu tinha um eixo social, político e econômico do Brasil? O Sudeste. A economia, inclusive a pecuária, né, que a gente conversava agora há pouco. A civilização do couro, que Capistrano de Abreu tanto fala do Nordeste, tudo era de couro, desde a porta da cabana até a roupa do vaqueiro, tudo era de couro. O couro também vai fazer a economia do Centro-Oeste
e posteriormente do sul do país, ali na região do Rio Grande do Sul, onde você vai ter as chamadas charqueadas do Sul, que vai culminar na Guerra dos Farrapos, na competitividade com a Argentina. Então, quem é que vai capitanear a sociedade do século XVIII no Brasil? A decadente Salvador transfere a questão econômica, social e política para o Rio de Janeiro. Lembremos o governo Dom José, lembremos o primeiro-ministro Marquês de Pombal, lembremos o centro Rio de Janeiro, que é o centro de escoamento do ouro. Tá? Então, há um deslocamento de eixo econômico. É bem verdade que até 1940 o Brasil ele é formado por ilhas ou arquipélagos econômicos, onde nós temos a ilha da cana-de-açúcar, a ilha do gado no sertão, a ilha do gado no Pampa Gaúcho, a ilha exatamente do ouro e posteriormente do café no sudeste brasileiro. Tá? Então lembremos que no século XVIII, o ciclo da mineração, todos os movimentos que você vai ter em volta disso, né? O Capão da Traição, a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica, a Inconfidência Mineira, todos esses episódios estão ali no que hoje nós estamos a chamar de região do Sudeste, na antiga área, né? Atualmente no centro das Minas Gerais, onde você tem ali a região de Sabará, Ouro Preto, Mariana, Brumadinho, Congonhas, Betim, e a construção de BH no final do século XIX de forma artificial. Moçada, estamos fechando esse primeiro ponto das nossas atualidades, né, Sérgio? Sim. A primeira parte desse bloco de efemérides, e desejo a vocês um bom estudo, anotem, caprichem, prestem atenção a essas dicas, porque isso, na verdade, que a gente está fazendo aqui não é uma aula, é um bate-papo e uma mera revisão. Não é isso, Serginho? Sim, uma aposta. É isso aí, pessoal. Aguarda aí os próximos vídeos. Então vamos aguardar o próximo vídeo. Valeu, moçada. Obrigado por todos. Bom estudo e até a próxima.